do teu santo nome, meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o teu filho nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A sua igreja, amém? Dizer que seja de Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo é dele e para ele são todas as coisas. Me sinto honrado em ser um dos pregadores do congresso, dessa congregação. Agradecer a confiança ao diácono Gustavo e a Bárbara que estão à frente do trabalho. Deus abençoe toda essa juventude. Amém? No tema da festividade, Josué capítulo 3, versículo 5. Quantos encontrar, diga amém. Quantos encontrar, diga amém. Está escrito assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Já foi orado? Tomai vosso assento adorando a Deus. Nós sabemos que Josué aqui é o sucessor de Moisés que Deus vai levantar. Moisés preparou uma liderança essa que Josué assumira. É importante que Josué cresceu no deserto. É importante dizer que Josué, ele aprendeu aos pés do seu líder. Josué e Caleb visitaram a terra antes de qualquer pessoa, junto com os outros 10 que não acreditaram que Deus poderia dar a eles a terra. Logo, Josué vai olhar para o povo, para a travessia do Jordão, e vai dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quem estuda percebe que quando o termo santificar, ele vai simbolizar separar do pecado. Só que eu não fico só com essa tese de separar do pecado, mas vírgula, consagrar-se a Deus. O termo santificar aqui é diferente do usado em Isaías no capítulo 6, quando Isaías vai ter visão da sala do trono e ele visualiza os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É diferente do termo de Josué, porque os anjos estão cantando Kadosh, Kadosh. Mas qual é a diferença? Porque o termo Kadosh aqui, ele vai simbolizar, designando a Deus a santidade suprema. O homem não consegue, mas Deus é santo. Diferente do que a Bíblia também vai dizer, quando Jesus olha e fala: sede santo assim como eu também sou santo, ou buscai a perfeição assim como eu também sou perfeito. Jesus está falando: busca ser perfeito. Jesus não está dizendo vocês vão ser perfeitos, porque a santidade que há no céu, quando Isaías vê no capítulo 6, é quando a igreja for arrebatada e Deus santificar a tua igreja lá no céu.
A santidade que Josué vai ter aqui simboliza Kadash, porque é um verbo, aonde significa separar do pecado e consagrar-se a Deus. É uma santidade de cerimônia, porque o povo, antes da travessia do Rio Jordão, precisava lavar as suas vestes para atravessar, simbolizando a santidade, diferente da palavra santificar, que é usada na construção do tabernáculo, aonde Deus santifica as peças do tabernáculo. Há 3 tipos de santidade na Bíblia. A santidade que é usada no tabernáculo para santificar é uma santidade de santificar objetos materiais, diferente de Josué, que o homem se santifica, e diferente que Deus é santo. Falar sobre a santificação do tabernáculo nos leva a pensar e a entender sobre a história de Moisés. Moisés, na preparação do líder Josué, Moisés vai enfrentar alguns problemas no deserto, porque o povo estava no deserto, e o povo pensa que o deserto era para matar eles. De repente, quando chega em Êxodo, no capítulo 16, o povo vai falar com Moisés: quem me dera ter morrido por Deus no Egito do que morrer de fome aqui no deserto. É um povo, Jusilene, que reclama para com Deus, é um povo que murmura para com Deus, é uma geração que saiu do Egito e saiu com os costumes do Egito, falando: nós vamos morrer de fome aqui. Aí Deus olha do céu, fala com Moisés: Moisés, amanhã eu vou mandar manar do céu para com o povo. Deus vai providenciar para com o povo a alimentação. Deus também vai providenciar para com o povo uma nuvem que ia adiante do povo de dia, a coluna de nuvem ia adiante do povo, e de noite ia adiante do povo também uma coluna de fogo de dia, para que o povo não pudesse ser queimado pelo sol ou sentir-se calor. O povo estava sobre as providências de Deus, e de noite o povo também receberia a providência de Deus por intermédio da coluna de fogo, que o deserto iria ficar frio e a coluna de fogo ia esquentar o povo no meio ao deserto. Em Êxodo 19 que Deus fala a Moisés: manda o povo se santificar, porque quando o povo se santificar, eu vou descer para falar com este povo. Olha para cá, a Bíblia vai dizer: quando o povo se santificar, eu vou descer para falar com este povo. Tiago, o que é isso? Deus está falando: a santificação vai gerar relacionamento comigo. Deus está falando com o povo: a santificação vai trazer intimidade para comigo. O povo vai se santificar, Deus fala com o povo, porém o povo ainda continua na caminhada no deserto. O que antes era somente 11 dias, agora se tornara 40 anos. Algumas pessoas vão perguntar: por que 40 anos no deserto? Deus vai explicar: porque uma geração saiu do Egito, e no deserto Deus vai fazer, Jusilene, uma geração nova crescer. No deserto Deus vai fazer uma geração posterior, Valdir, crescer. Isso é importante. Por quê? Porque uma geração que saiu do Egito é uma geração que reclama, com todo respeito aos anciões. Uma geração que saiu do Egito é uma geração que reclama, que murmura para com Deus. Mas uma geração que está crescendo no deserto é uma geração pronta para adorar a Deus, é uma geração pronta para se santificar. Uma pessoa já pegou ali. Eu estou falando, uma geração posterior no deserto é uma geração que vai crescer depois dos mandamentos de Deus, uma geração que vai crescer debaixo da lei de Deus. Tiago, o que é isso? Uma geração não é a geração dos mais velhos, é uma geração da juventude que Deus estava levantando no deserto. Oh, aleluia! Eu já libero uma palavra profética para você esta manhã. Em meio ao deserto que nós estamos vivendo, Deus vai levantar uma juventude, uma geração que vai se santificar e que vai se preparar. Por quê? Porque se santificar é obter conquista da parte de Deus. A geração que saiu do deserto não é todos que vão entrar na terra prometida. A geração que saiu do deserto não são todos que vão adentrar na terra prometida, Gustavo, mas são uma geração posterior que cresceu no deserto, uma juventude que cresceu no deserto, uma juventude que se aperfeiçoou na palavra,
palavra. Uma juventude que hoje se levantou cedo e disse: eu vou na casa de Deus adorar, eu vou na casa de Deus falar com Ele, eu vou na casa de Deus orar para Ele, eu vou lá na casa de Deus me preparar, eu vou na casa de Deus ouvir a palavra dEle. É uma geração que almeia o deserto que nós já estamos enfrentando. É uma geração que vai crescer, é uma geração que vai frutificar, é uma geração que vai se santificar. Oh, aleluia! É esta a geração de Josué, é essa a geração que após os anciões de Israel saindo do Egito com todo aqueles atos de reclamar, Deus levanta no deserto uma juventude pronta para entrar na terra prometida. Oh, aleluia! Mas Tiago, por que Deus levanta no deserto uma geração para entrar na terra prometida? É fácil. Pessoas vão nascer no deserto. Pessoas vão para o deserto com 12 anos, Juscelene. Pessoas saem do Egito, Valdinho, com 20 anos. Só que o povo vivia muito mais do que hoje. Era 400, 300, 120 anos. Até a lei apareceu, o povo passa a viver menos tempo. E a geração que vai para o deserto, Juscelene, que sai do Egito murmurando, vai ter uma outra geração de Josué que vai crescer no deserto. Tiago, o que você quer dizer com isso? Não basta estar no deserto e se santificar, Júnior. Não basta estar no deserto e se santificar sem antes crescer. Por que crescimento? Porque Deus é bem claro em dizer através do livro do Êxodo que quando a geração vai crescendo, a geração passa de uma fase para outra. E é assim a nossa vida. Nós nascemos bebezinho, vamos crescendo, a fase vai passando. Chega a juventude, chega a mocidade. E é este o momento que Deus quer nos ensinar a crescer. Porque criança não entende. Os anciões que estavam no deserto estão murmurando, mas ainda assim havia uma juventude crescendo no deserto. Isso é muito forte, porque a juventude podia deixar ser carregada pelos seus pais. Não, eles decidiram crescer no deserto. E eu quero propor para você esta manhã: é tempo de nós crescermos no deserto. É tempo dessa juventude crescer ao meio aos caos que lá fora está acontecendo. Porque a juventude, quando cresce, tem direito a entrar na terra prometida e obter conquista da parte de Deus através da santificação. Porque o povo, eles esqueceram do que Deus fizera, e muitos que saíram do Egito foram morrendo, porque se revoltaram contra o líder. Muitos que saíram do Egito não conseguiram entrar na terra prometida. Aí Moisés vai morrer e Moisés vai falar: Josué, eu te preparei, esforça-te, tem bom ânimo, você vai conduzir o povo. O povo vai reconhecer a liderança de Josué e Josué vai adiante. Quando chega no capítulo 3, Josué vai ver um obstáculo para passar. E quando Josué vê esse obstáculo, Josué vai entender que o povo precisava se santificar, porque o crescimento no deserto ensinou a eles a se santificar. O crescimento no deserto ensinou a eles que para falar com Deus, para ter relacionamento com Deus, precisa se santificar. Aí Josué olha para os sacerdotes e fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando Josué fala isso, o povo começa a se preparar a lavar as vestes. Só que tem um porém. Josué não fala só isso. Josué fala: disse Josué também ao povo, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. 6: e falou Josué ao sacerdote dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Sabe o que eu aprendo aqui, Juscelene? É que o versículo 5 ele fala: se santifica, mas no versículo 6 ele fala: levanta a arca da aliança e passa primeiro. Não adianta
a juventude de hoje se santificar sem antes botar a Arca da Aliança em primeiro lugar. Não adiantam as pessoas hoje se santificarem para atravessar o Jordão sem antes colocar a presença de Deus em primeiro lugar. Josué fala: se santifica e coloca a arca em primeiro lugar, porque os sacerdotes com a arca vão passar primeiro o Jordão. Deus vai apresentar: vocês só vão vencer esse obstáculo se vocês colocarem a Arca da Aliança em primeiro lugar, a presença de Deus em primeiro lugar. Vocês só vão atravessar o Rio Jordão se a presença de Deus for ter com vocês primeiro. Aí o povo prepara a Arca da Aliança. Chega no versículo 6: e falou Josué aos sacerdotes dizendo: levantai a Arca da Aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a Arca da Aliança e foram andando diante do povo. 7: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer o teu nome. Porque quando o povo se santifica, coloca a Arca da Aliança em primeiro lugar, hoje, não é amanhã, Deus já prepara a liderança de Josué. Porque Josué falou: amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Só que para Josué, Deus não vai fazer isso amanhã. Para Josué, Deus fala hoje: hoje eu vou te engrandecer, Josué. Porque quando nós se santificamos, as coisas não ficam para amanhã, as coisas ficam para hoje. Aí a Bíblia diz que após eles atravessarem o Jordão, eles vão atravessar, vão fazer um memorial com 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. E nisso que eles chegam de frente para Jericó, eles vão acampar e vão ver as muralhas de Jericó. Só que é uma geração, Bárbara, que cresceu no deserto, e com o crescimento no deserto para se santificar, Juscelene, precisa uma coisa: largar as coisas do Egito. Porque a geração dos anciões que saíram de Israel estavam questionando e falando: no Egito nós tinha comida, no Egito nós tinha carne, nós tinha pão, por que aqui nós não temos? A geração que cresce, a juventude que vai crescendo no deserto, é a juventude que larga as coisas do Egito, é a juventude que larga as coisas do mundo, é a juventude que esquece as coisas de lá de fora, é a juventude que tem compromisso com a palavra de Deus. Aí o povo olha para as muralhas de Jericó. Aí Deus vai falar com Josué através da teofonia, com um anjo angelical. Vai descer como capitão da guarda e vai falar: Josué, por 7 dias, por dia você vai dar uma volta. No 7º dia você dá 7 voltas e grita, e a cidade vai ser afundada, as muralhas vão cair. Sabe por quê? Porque quando a juventude de hoje se santifica, não há impedimentos para obter conquista. Para chegar na terra prometida, para chegar em Canaã, tinha Jericó. Aí Josué fala: nós vamos passar Jericó e nós vamos chegar na terra prometida. Passar por Jericó nem sempre é fácil. Só que fica fácil quando o povo se santifica, porque a santificação vai gerar conquista da parte de Deus.